Irmãos para cá, para que este servo do Senhor seja um vaso aqui nessa noite, para nos abençoar. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar, eu te agradeço também. Ore para que a boca do Senhor aqui esteja falando com você aqui, não o que você quer, mas o que você precisa ouvir, para sair daqui mais forte e mais corajoso em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, pelo pastor Diogo que estará ministrando para nós a Tua palavra. Deus, obrigado, porque o Teu servo, Pai amado, veio lá do Itaim Paulista, da igreja do pastor Marcos Soares, aceitou o nosso convite, Pai amado. Nós estamos muito felizes e cremos, Pai, que o Senhor tem algo para nós aqui nessa noite, através do Teu Filho. Sê com Ele, Pai amado, que Teu Espírito Santo conduza todas as coisas, e acima de tudo que o nosso coração esteja pronto para a semente que vai ser lançada aqui, que é a Tua palavra, e assim, Pai, possamos frutificar para Teu louvor e para a Tua glória. Amém e amém. Paz, homens! Todo mundo bem aqui? Paz esteja com todos, pode se assentar, fiquem à vontade. Quero agradecer aqui ao pastor Moacir, pastora Adalete pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês na região 588, uma região abençoada, próspera, que cada vez mais está crescendo e vai crescer em nome de Jesus. Quero mandar um grande abraço do meu pastor amado, pastor Marcos Soares, superintendente da região 729. O pastor me convidou, eu falei, vou com a bênção do meu pastor. Ele falou, vai lá, leva o que Deus está te entregando, porque eu sei do que Deus está fazendo. Então, estou aqui debaixo da autoridade do meu pastor Marcos, aprovado por ele para estar aqui com vocês, e é uma grande honra. Queridos, eu tenho falado muito na igreja aqui. É um privilégio servir. Nós temos que entender. É um privilégio servir ao Senhor. Seja pregando, seja limpando, seja cuidando, guardando. Às vezes a gente fica nervoso porque o chefe do nosso chefe vem falar com a gente. Ou líder, ou executivo, ou encarregado. E aí alguns até falam, não, se é alguém famoso, eu vou trabalhar de graça para você. Mas nós estamos falando aqui que nós estamos servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Olha o quanto isso é privilegioso, servir o Senhor Deus. E é uma honra para mim poder servir, seja onde for. Antes de começar, eu nem falei aqui, sou o Diogo, como o pastor Moacir trouxe aqui. Sou um homem apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus, casado com a mulher mais maravilhosa do meu mundo, a minha esposa já há 18 anos. Tenho 2 filhos, o Arthur, que está aqui, meu primogênito, e o Léo, menorzinho de 6 anos. Já estou nos caminhos do Senhor aí há 22 anos, lá na IEQ do Itaim Paulista, desde quando eu me converti. Sou cunhado do pastor Marcos Soares, a irmã dele, minha esposa é irmã da esposa dele, da pastora Anivalda, nossa líder nacional das crianças. Sou diretor de tecnologia, trabalho no mundo corporativo e, pela graça do Senhor, tenho aí trabalhado com a visão Bravos, cultura Bravos, que é uma visão que vem trabalhando com homens há 2 anos, e nós temos vivido algo poderoso. E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês hoje. Estou aqui com alguns líderes da cultura Bravos, meu irmão Caio, que é o líder da escola Bravos lá no Itaim Paulista, o Celino, que é o líder do projeto social que nós temos, o Bravos Insert, que está aqui com a gente também, e o Patrick, que é líder de logística dos trabalhos que nós fazemos. E eu quero falar um pouco do que é o Bravos antes de trazer a palavra. Então, o Bravos, ele nasce com uma palavra do Senhor sobre a minha vida, e em 30 minutos ele entrega uma escola para mim, com todas as matérias.
A gente falou ali, né? A pastora até falou, ele fez o download, né? Você fez o download. E essa escola, eu nunca quis trabalhar com homens, querido. Sempre tive muita dificuldade de trabalhar com homens. Porque homem é difícil, homem não quer ouvir, homem acha que é dono da verdade, que sabe tudo, e sempre está certo de tudo. E eu falei, eu não tenho paciência para isso. E eu sempre gostei de trabalhar com solteiros. E Deus falou assim para mim, é sobre você ou é sobre mim? Eu estou mandando, você precisa decidir o que você vai querer fazer. Seguir a sua vontade ou a minha vontade. Eu falei, amém. E ali eu com medo, sem o desejo, sem vontade de trabalhar com homem, sem querer trabalhar com homem, montamos a escola Bravos, fiz uma turma de 2 semanas, e a gente começou a fazer isso a cada 4 meses, uma nova turma. Nós já estamos no segundo ano, terceiro ano, segundo ano e meio, né? 2 anos e meio. E cada turma nós temos lá a gente teve que limitar só para 50 homens essa turma, mas toda a turma é de 50 a 70 homens. E nós temos vivido na região, porque vem pastores da região fazer a escola, pastores de outras igrejas, diversos pastores, e a gente tem vivido um tempo de avivamento dos homens. Eu fiz uma pesquisa esses dias, pedi para a equipe fazer uma pesquisa, a gente mandou para todos aqueles que se formaram na escola. E nós temos visto um crescimento em todas as áreas da igreja de homens. 80% desses homens que se formaram, 80% se envolveram com alguma área nova na igreja. E principalmente 2 áreas. Crianças, o que é sobrenatural, porque o homem, a mulher sofre porque ela está sozinha lá no espaço Kids, e o homem nunca quer estar lá, e foi a área que mais cresceu, e depois células. A gente aumentou pelo menos, que eu sei de conta, nesse último ano, 8 novas células de homens, estou falando de homens se levantando e liderando células, em 6 meses. Além disso, 98% deles colocaram que o seu casamento e sua vida familiar melhorou de 0 a 10, 9. Como pai, como esposo e como homem. E isso para mim é um avivamento. Porque não é sobre só estar na igreja, servindo ao Senhor, mas é sobre cuidar do seu principal ministério e o principal bem que o Senhor te deu como homem. Sua esposa e seus filhos. E a sua esposa em primeiro lugar. Viu, homens? Seus filhos não é mais importante que a sua esposa para você. Essa é a primeira lição que nós temos que entender. Às vezes nós estamos dando tudo para os nossos filhos e achando que eles são os mais importantes. Não, você só está treinando o seu filho para que ele seja um homem no mundo e leve a palavra de Deus no mundo. Mas a sua esposa é sua responsabilidade até o dia que você morrer. E você vai ter que dar conta dela. Eu nem ia falar isso agora, mas já veio. A Bíblia fala o quê? Que nós devemos amar nossas esposas como o quê? E como Cristo amou a igreja? Morrendo. Todo mundo sabe isso. Mas tem um ponto aí, que você deve falar, Diogo, mas amar minha esposa é muito difícil, você não tem noção. Queridos, deixa eu te falar um negócio, não é problema meu, é problema seu, você que escolheu. Você que decidiu casar. E uma vez que você decidiu, você tem que dar conta disso. Você tomou a decisão. E aí essa passagem, Paulo usa a palavra agapé para falar, ame a sua esposa. Agapé deriva de ágape, que é amor incondicional. Ou seja, não interessa, você tem que continuar amando a sua esposa. Queridos, eu subo nesse altar com muito temor ao Senhor, muito temor e muito amor a Deus. Mas eu não vou falar aqui talvez o que você queira ouvir. Eu vou falar aqui o que Deus quer falar para você e o que você precisa ouvir. Então, por favor, não pegue ranço, porque é normal isso. As pessoas normalmente não gostam muito de mim no começo. Mas eu não estou muito preocupado com quem gosta de mim ou não.
Eu estou preocupado em fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Porque eu sei que aquilo que Ele está mandando eu fazer é o certo. E eu sei que isso vai transformar. Porque se você receber isso que Deus tem e você absorver isso que Deus tem, eu não tenho dúvida que a sua casa, que a sua vida vai mudar. O meu pastor, o pastor Marcos, ele sempre fala um negócio para mim, muito para a igreja. Ele fala assim: as bênçãos correrão atrás de você. As bênçãos já estão liberadas, elas estão correndo. Mas sabe o que está acontecendo muitas vezes? Porque a gente não consegue compreender o que Deus está nos direcionando, ou a gente está baseado no nosso entendimento. Nós estamos correndo da bênção. A bênção está falando: não, deixa eu... não vai me alcançar. Por quê? Porque nós estamos tomando decisões baseadas em nós mesmos, nas nossas verdades. Quando Deus está falando: não é isso que eu quero de você. Nós precisamos entender e começar a sermos homens fortes e corajosos. Eu adorei isso daqui. Corajosos, mas que também são sensíveis, humildes e atentos à voz do Espírito Santo de Deus. E posso te falar, você tem o Espírito Santo do seu lado o tempo todo em duas pessoas. Primeiro no Espírito Santo e o segundo Espírito Santo. Sabe quem é? Sua esposa. A Bíblia diz que a mulher é a nossa o quê? A Ju é o quê? E quem mais Deus chama de ajudador na Bíblia? Mulher, entenda uma coisa. Eu sei que tem algumas esposas aqui. Nunca mais deixe alguém falar que ser ajudadora é menosprezar a mulher. Porque Deus está te comparando ao Espírito Santo dele na vida de um homem. O diabo está tentando falar que você ser ajudador é fraca, não tem valor. Isso é diabólico. É diabólico. Mas a única pessoa que Deus chama de ajudador do homem é você e o Espírito Santo dele. E homens, ouça a voz do Espírito Santo. Eu sempre dou esse testemunho, eu falo que, gente, eu mudei tudo, já não estou falando mais nada que eu planejei. Eu quando eu casei, minha esposa com 3 anos, a gente falou: a gente vai sair daqui dessa casa com 5 anos. E com 3 anos, ela falou: vamos ver um apartamento? Eu falei: você está maluca, não tem dinheiro nenhum para ver apartamento. Tinha acabado de comprar o primeiro carro. Ela estava pagando financiamento estudantil, eu estava pagando o meu. Ela falou: vamos lá ver pelo menos. Eu falei: tá bom, vai, vamos lá ver. Cheguei lá, entrei no apartamento, ela falou: vamos dar uma entrada, vamos ver se financia. Eu falei: mas não tem como pagar isso. Ela falou assim: vamos fazer o seguinte então. Eu falei: meu Deus do céu. Vamos lá no apartamento, a gente vai na caixa, entrega as papeladas, e se ser aprovado, ok. A gente pode entender que é Deus abençoando. Vamos orar então, para que se for de Deus Ele vai aprovar, e é Ele que vai fazer. Por quê? 2 financiamentos, e mais um carro estudantis, e mais um carro. Eu falei: não vai nem a pau. Não vai, pastor, eu falei assim: não vai aprovar. Cheguei lá, rapaz, 1 mês depois eu recebo um e-mail: aprovado. Eu não sabia se eu dava risada ou se eu chorava, gente. Não sabia, pastor. Só que olha só, Deus não faz nada pela metade. O Deus que dá visão, dá provisão. Nós ouvimos aqui confiar em Deus. Quanto nós estamos confiando em Deus verdadeiramente? O quanto nós estamos entregando verdadeiramente e buscando viver os milagres de Deus na nossa vida. Porque milagre só se vive quando você arrisca e tem fé. E ter fé é se arriscar. No mês seguinte, eu recebi um aumento e pagava a parcela do apartamento. E ainda consegui fazer toda a reforma do meu apartamento. Sabe por quê? Porque eu vi o Espírito Santo do meu lado, representado pela minha esposa. E assim foi o segundo apartamento. E assim foi a casa. A casa que eu moro hoje é num condomínio fechado.
E ela falou assim, eu quero alugar uma casa aqui. Eu falei, beleza, vamos ver. Aí tava domingo lá, sentado no sofá, assistindo o jogo do Corinthians. Coringão, Coringão! Aí, pastor, tava lá, ela falou, vai ver casa. O segurança falou que tem uma casa para alugar. Eu falei, vou nada, domingão. Aí ela virou e falou assim, tá bom, cada um tem a vida que merece. Minha esposa, vocês já perceberam que... Falei, não, tá bom, você tem razão, vou lá ver. E, gente, não tem problema nenhum, não é fraqueza. A Bíblia diz que a mulher sábia, o que ela faz? O seu lar. Ou seja, a sabedoria está na nossa esposa, a gente tem a força. Nós temos autoridade. Se você fala não, é não. Porque a autoridade está sobre o homem. Isso é uma unção que Deus entregou para nós. Se eu falasse não, não ia acontecer. E nem Deus ia fazer, porque Deus respeita os nossos nãos. Então não é sentido de fraqueza. Para de ser orgulhoso. Fraqueza não tem nada a ver com isso. Eu ouvi a voz dela e falei, ela tem razão. Se tem uma oportunidade de eu ficar aqui sentado, eu não vou ver o poder dessa oportunidade na minha vida. Levantei, fui ver a casa. A casa não era mais bonita, mas era exatamente o que a gente precisava. Um quarto grande para os 2 meninos, quintal para eles brincarem, para ter o cachorro e uma sala grande. E aí, sabe o que é o mais louco? Eu perguntei para o rapaz, qual que é o valor do aluguel? Aí ele virou assim para mim, quanto você pode pagar? Eu falei, oxe, como assim? Quanto você pode pagar? Aí eu falei, você posso pagar... Lá é um condomínio muito legal. Eu falei assim, eu posso pagar R$2.000. Só que não tinha casa desse valor. A casa mais barata que eu tinha achado era 4.500. Aí ele falou assim, tá bom, R$2.000. Só de condomínio, eu hoje comprei essa casa, eu pago R$1.100. Vocês têm noção? Que R$2.000, ele ficava com R$900 do aluguel. Isso é milagre ou não é? Mas se eu não tivesse confiado na voz do Espírito Santo na minha vida, eu não teria vivido isso. Então, homens, a sua esposa é o seu maior presente, é a sua maior responsabilidade. Você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se a sua esposa é difícil, o problema é seu, resolva. Não é problema meu. Se a sua esposa não está te ouvindo, entenda ela, porque talvez ela não esteja te ouvindo, porque você também não ouve. Porque você só dá mancada. A minha esposa, ela costuma dizer que ela tinha o espírito do feminismo. Porque o pai dela saiu de casa quando ela tinha 4 anos, com ela agarrada nas pernas dele, falando para ele não sair. O que aconteceu? Uma criança, mulher sem a referência masculina em casa, e fazendo isso ela criou ranço. E ela falou, não vou depender de homem nenhum. E a gente casou e era assim que ela agia. E eu pedi graça, entendimento, e fui quebrando hoje. Fui quebrando, com sabedoria. E hoje ela prega para mulheres falando, você precisa honrar e ser submissa ao seu marido. Então entenda, sua esposa é problema seu. Para de ficar chorando, para de ficar resmungando, falando que ela é um problema. É sua responsabilidade. Bem, deixa eu tentar entrar na palavra aqui. Então, depois eu queria que você colocasse o vídeo. Pode colocar o vídeo aí, só para vocês entenderem um pouco do que o Bravo está gerando. Aquele vídeo do Testemunhos. Acho que foi o único vídeo que passou, esse daí mesmo. Quero que vocês dêem uma olhada, só para vocês verem um pouco do que é o Bravo. A masculinidade está sob ataque. Os valores que sustentam a verdadeira essência do ser homem estão sendo questionados e muitos se sentem perdidos. Mas
Neste cenário de incertezas, Deus chamou homens Isso é uma para turma que se missão. formou. É hora de nos levantarmos. Homens bravos estão emergindo, levando a cultura da bravura para dentro de suas casas, com suas famílias e nos seus trabalhos. Eles não só apenas reconhecem a sua missão, mas também assumem com coragem e determinação. Esses homens estão implantando uma nova cultura, uma cultura que valoriza o respeito, a responsabilidade e a proteção. Eles estão prontos para transformar as suas realidades e inspirar outros homens a fazer o mesmo. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu sou a Gleide, tá? Esposa do Diogo, mãe do Arthur e do Leonardo. O Diogo, ele é o idealizador, o cara que tem sonhado aí, que iniciou esse projeto da Cultura Bravos, né? E eu agradeço demais, porque desde que o Senhor colocou esse sonho, esse projeto no coração dele, um dos primeiros comportamentos dele foi, após preparar o conteúdo, parar comigo diante de uma planilha de todo o projeto e falar: amor, você acha que eu tenho condições para falar sobre isso? Ou algo aqui é hipócrita? Contribuir em trazer nosso relato de satisfação, tanto meu quanto da Sara, da Laura e da Luísa, de viver um homem em transformação. Eu pude perceber o quão você se dedicou, com a sua dedicação e a sua busca por aprendizado, né? E o quão isso tem refletido na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento. O quanto ele tem colocado de fato nas suas ações aquilo que ele tem narrado como prioridade para sua vida. E eu pude perceber o seu desejo de melhorar. É notório a sua transformação de mente e de comportamento. E a cada dia mais eu admiro. Te amo, te amo, te amo. Porque ele é quem é tudo sido aperfeiçoado, né? Isso tem acontecido porque Deus ele é fiel. Ele responde a oração de uma esposa. E a minha oração sempre foi essa, que ele forjasse o caráter dele no meu esposo. E o Bravos é uma resposta de Deus para mim. Para você se tornar o homem que você tem se empenhado para ser. Deus te abençoe. Eu declaro sobre a sua vida toda sorte de bênçãos. Glória a Deus, glória a Deus. E é isso. E eu queria começar com a gente entendendo uma verdade que muitas vezes nós sabemos, mas pouco sabemos que está acontecendo, mas não nos posicionamos da forma correta contra isso. Existe uma guerra contra você, homem. O diabo quer te destruir. Nada novo que eu estou falando aqui. Mas eu quero que vocês entendam um pouco da articulação, do quanto o diabo é astuto. E ele está te destruindo, muitas vezes sem você perceber. Não você não, porque aqui só tem homem abençoado, amém? Está querendo destruir os homens. E muitas vezes nós estamos despercebidos do que está acontecendo. Olha só, lá em 1 Pedro, para dar essa estrutura, 1 Pedro 5,8, está escrito assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Precisamos entender isso. O diabo está o tempo todo ao nosso derredor, buscando formas de destruir. E homem, deixa eu explicar uma coisa. Você é o pilar da sociedade. Todas as grandes nações e impérios que foram destruídos foram através do enfraquecimento do homem. Roma, o Império Grego, todos esses grandes impérios, através da sexualidade, enfraqueceram os homens e foram derrotados. Ou seja, você é o pilar da sociedade. O homem é o pilar da sua casa, mas da sociedade. Se uma nação tem homens fracos, essa nação está desprotegida. Então existe uma guerra para enfraquecer você. E essa guerra ela vem já há muito tempo. Olha só, em 1845 nós temos
1945, nós temos o final da Segunda Guerra. Certo? A Segunda Guerra Mundial é o período que mais homens morrem na sociedade de uma vez. Milhões de homens, que representa 80% de todas as pessoas que morreram na guerra, eram homens. Nesse ano, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem uma geração de homens, de crianças, que são órfãos, os baby boomers. Eles crescem órfãos, sem um pai. 7 anos depois, porque 7 anos depois, em 1952, começa um novo trabalho maligno para pegar essa geração que vem sem o quê? Sem pai. Adolescentes, testosterona na veia. E aí, em 1953, você sabe o que é lançado? É lançado a revista Playboy. Além das mulheres peladas que tinha na revista Playboy, o que mais você encontrava na revista Playboy? Sem timidez, vai. Quem não era crente, você encontrava carro de luxo? Tinha carro de luxo, não tinha? Tinha. Tinha sempre um cara bonitão com uma loira do lado. Não tinha? Quantas famílias, quantos homens com família você viu na revista Playboy? Nunca. Não tinha. Quantos homens cuidando dos seus filhos você via na revista Playboy? Não tinha. Diogo, mas o que tem a ver? Tem a ver que nasce uma geração de adolescentes na puberdade, acessando uma revista que vai moldar a mente daquelas crianças, daqueles homens. Porque a revista Playboy foi feita para homens, não foi feita para as mulheres. E aí, com aquela verdade, ele cresce, ele vai querer o quê? Ser pai de família? Ou vai querer ter um carrão de luxo e sair com um monte de mulher? Olha o diabo enfraquecendo o homem para destruir a família. Só que nesse ano, e olha como é diabólico, e eu quero que vocês entendam isso. No mesmo ano, não é coincidência, o que é lançado também? 007, James Bond. Quantas vezes você viu James Bond casando? Hã? Quantas vezes você viu ele cuidando de filhos? Mas ele tinha um carrão bonito, não tinha? Em todo filme uma mulher nova, não tinha? Nossa, quanta coincidência, não? E aí, você pega aquela ala mais conservadora, que não acessa a revista Playboy, mas que também é extremamente influenciada pelo Salvador do mundo, que não precisa casar e não precisa ter família. O diabo é articulado. Sabe o que mais está levando gente para o inferno hoje? É o nada a ver. Nada a ver. E aí, gente, hoje em dia, isso está no nível que existe escola para fazer com que o homem aprenda a não ser masculino. Eu não vou mostrar aqui, mas tem aí os slides. Escola da não masculinidade. Me fala um negócio, me fala quantos desenhos que você assiste que tem o pai da família, que ele é um homem sério e de sucesso. Me fala um desenho. Os Simpsons. O Homer é o exemplo de homem que a gente quer para a sociedade? Vocês estão entendendo que a figura do homem está sendo cada vez mais subjugada, enfraquecida, porque o diabo sabe, se o homem é enfraquecido, se o homem não sabe para onde vai, se o homem não sabe o que quer, se o homem, eu não posso falar aqui porque tem mulheres, não posso. Se o homem
não levanta do sofá porque está mais interessado no Corinthians do que buscar um lugar de interesse para sua família, é uma família fragilizada, é uma sociedade enfraquecida. Então entenda, existe uma guerra e o diabo está de olho em você, ele quer te destruir de qualquer jeito. Para de ser orgulhoso e começa a entender o que Satanás está fazendo contra você, para acabar com você e com a sua família. Quando o diabo traz isso, ele não mata o homem direto. Ele enfraquece o homem. Porque o homem enfraquecido, ele não sabe para onde vai. E se você não sabe para onde vai, você vai para onde mandarem você ir. Ou seja, para qualquer lugar. Você está vulnerável. Nós somos machões para falar que a Bíblia diz que a mulher é submissa ao homem. Sim ou não? A Bíblia diz isso, não diz? O que é ser submissa? Estar sob uma missão. Sim ou não? Homens, qual é a sua missão? Você consegue me responder isso agora? Se você não sabe qual é a sua missão, você não tem autoridade de falar que a sua esposa tem que ser submissa. Submissa ao quê? Você está com o seu barco furado, está indo para lugar nenhum e fala, você tem que estar aqui nesse barco furado comigo e você vai afundar junto comigo. Nós temos que despertar o nosso entendimento e parar de agir pelo orgulho, porque quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa, muitas vezes nós estamos fazendo isso pelo orgulho, motivados pelo orgulho, pela autoridade, pelo poder. Mas dá um passo atrás e nós vamos entender que tudo parte de nós, porque Deus deu essa autoridade para nós. Deus conta conosco para isso. Nós homens, o homem fraco, ele não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, vai para qualquer lugar. E Deus está chamando você para ser um homem com uma missão. E a sua missão, ela vai ter alguns pilares. Primeiro, ela vai apontar para um propósito. E propósito esse, eu não vou conseguir entrar nesse detalhe, mas vocês precisam buscar em Deus, porque só Deus que vai te dar respostas de qual é o seu propósito de vida. Por que só Deus? Porque quem te criou? Quem criou? Quem criou? Deus nos criou, sim ou não? Se você olhar o manual do iPhone, você vai saber as funcionalidades dele, sim ou não? Mas você não vai saber o propósito dele, real. Steve Jobs sabe, porque é ele que criou. Você vai olhar para a Bíblia e você vai encontrar a palavra do Senhor. Isso daqui é muito mais que um manual, mas aqui é um manual do ser humano. Você quer viver bem? Quer ter sucesso na sua vida? Aqui é a resposta de todos os seus problemas. Sabe qual é o problema da Bíblia? Da Bíblia não, das pessoas que leem a Bíblia. A gente lê para aprender. E quando Jesus fala, leia para você viver. Aprender, gente, qualquer um aprende. Pregar aqui em cima, qualquer um prega. Com todo respeito aos pastores e aos líderes. Mas o grande ponto que Deus está nos chamando não é para ouvir, aprender e para pregar. Ele quer que a gente primeiro viva. Então, o nosso propósito, ele vai estar em Deus. E a nossa missão, ela sempre vai apontar, ou as nossas missões, ela vai sempre apontar para esse propósito. Jesus, lá em Lucas 22, 4:2, fala assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. A missão necessariamente não é aquilo que você quer fazer ou você gosta de fazer, mas é o que tem que ser feito. Quem faz o que quer é crianças. Homem faz o que precisa ser feito.
Ah, eu vou entrar no louvor porque eu me sinto bem no louvor e eu gosto de cantar. Mas quem disse? Foi o Senhor que te mandou para ir para o louvor? Ah, não, eu me sinto confortável aqui. Quem disse que Deus quer você? Jesus estava confortável ali? Jesus é o nosso mestre, sim ou não? Ele é nossa referência, sim ou não? Então vamos olhar para Jesus no contexto geral. Ele não queria, ele não era medo de morrer, não. Ele não queria porque ele ia perder intimidade com o Pai. Ele ia levar sobre ele todo o pecado da humanidade. E Deus não comunga com o pecado. E ele ia perder intimidade com Deus. E isso sangra, isso faz ele sangrar de angústia. Mas como um grande homem que Jesus foi, ele fala que não importa a minha vontade, mas sim a sua. Homens, Deus está nos chamando para sermos homens com missão, vivendo um propósito, e não necessariamente aquilo que você quer, é aquilo que você precisa fazer, porque Deus entregou para você característica, Deus te entregou uma unção, Deus te entregou dons, porque Ele tem algo através da sua vida. Você não nasceu por acaso, você é o escolhido do Senhor. Não dá mais tempo de falar, eu não vou porque eu não gosto desse culto, eu não vou porque... Não, tem outro... O pastor chamou, você tem o que agregar, vem e faça parte do mover e do manifestar do reino de Deus. Deus está te chamando. Para. O conforto não vai te levar para lugar nenhum. Tem um monte de gente vivendo na miséria porque quer viver no conforto. A sua missão vai sempre apontar para o propósito que Deus te deu. E a sua missão sempre vai ter 3 pilares. Repete comigo: prover, proteger e treinar. Prover, proteger e treinar. Prover, nós temos uma ideia que prover é ir lá trabalhar e trazer comida para dentro de casa e ponto. Sim ou não? Mas isso é só uma parte do prover. De quem é a responsabilidade da sua esposa? Vamos lá, machos. A sua esposa é responsabilidade sua. Quando nós falamos em prover, nós temos que prover, além das finanças. Sua esposa pode trabalhar, não tem problema nenhum, viu, mulherada? Se você está alinhado com o seu esposo, isso não tem problema nenhum. Mas, gente, deixa eu falar, se ela quiser gastar todo o dinheiro dela no shopping, ela pode gastar, porque não é responsabilidade dela suprir a sua necessidade da sua casa. Porém, nós temos mulheres sábias que edificam a casa, então elas não vão fazer isso. Mas nós temos que entender que a responsabilidade é nossa. Se está faltando comida, é nosso. Mas não é somente essa questão do prover o alimento, mas é prover a palavra de afirmação, prover elogios, prover verdades que vão fortificar a mulher especial que Deus te entregou. Qual foi a última vez que você falou eu te amo para sua esposa? Qual foi a última vez que você falou: esposa, você é o maior presente que eu recebi na minha vida? Qual foi a última vez que você levou sua esposa para jantar fora? Qual foi a última vez que você falou assim: mulher, você é a maior bênção que eu tenho, você é linda, você é maravilhosa, você é gostosa para mim? É verdade. Sabe por quê, gente? Porque tem um monte de casamento sendo destruído, porque os homens acham que a mulher é simplesmente a submissa. Vai lá, faz sexo, acabou, vira para o lado, dorme, e a mulher se sente um objeto. Quando o homem não é um viciado desgraçado, desculpa, bajar, gente, estou tentando me ter o máximo. Viciado
viciado em pornografia, e chega em casa, dentro da igreja, tá, gente? Fala um negócio, 68% dos crentes têm acesso à pornografia. 68% acessa a pornografia. E aí chega em casa, quer fazer a mesma coisa com a sua esposa. E a sua esposa se sente um objeto. Aí vem um outro lá de fora e fala, nossa, você é tão maravilhosa, você é tão inteligente, você é tão sábia. E aí quando vê, sabe o que acontece? Mais uma família destruída. Porque tem um monte de homem dentro da igreja achando que o seu casamento está ótimo, e o seu casamento está destruído. Porque a mulher não tem coragem de falar, porque você não vai entender. E aí sabe o que faz? Ela vai buscar a pastora para conversar. Vai buscar outras mulheres para falar. Porque não recebe não é provida de palavras de afirmação, mostrando o quanto ela é especial, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é sábia. Ah, Diogo, besteira. Eu estou casado há tanto tempo, eu não preciso ficar falando isso. Lógico que você precisa. Besteira para você. Não meça a sua mulher como você vê as coisas. Qual é a linguagem de amor da sua esposa? Você sabe me dizer? Sabe? Glória a Deus, é isso aí. Opa! Sabe por que eu falo tanto de casamento? Porque esse é o pilar, um casamento, uma mulher e um homem. Alinhados, amando uns aos outros. A sociedade, a sua família está fortificada. Não é você bem com o seu filho que vai fortificar a sua família, é você bem com a sua esposa. Porque você bem com a sua esposa, os seus filhos serão impactados por isso. Vocês serão referências para os seus filhos. A pastora estava falando ali que quando ela foi aceitar, ela chegou, vocês chegaram nos filhos de vocês e falaram, vai ser nós. Mas olha só, vocês dois chegaram antes. Eles hoje vê a igreja como eles sendo parte da igreja. Sabe por que muita gente está desviando? Hoje muito filho de pastor, muito filho de crente desvia. Porque não tem um casal alinhado dentro de casa. E aí o diabo samba, o diabo adora. O que faz o diabo adora é desviar de gente. Ainda mais filho de pastor. Então, o prover. Eu falei que é besteira. É besteira nada, eu estou 18 anos casado, eu casei com 21 anos, estou 39 anos, 18 anos casado, sou apaixonado pela minha esposa. E hoje eu ainda falo, você é maravilhosa, e ela fala, obrigado, ela se derrete. Você é linda, você é inteligente, você é sábio. E ela fala, você é ruim. Prover. Não é só sobre dinheiro, é sobre verdades que a sua esposa é. Você falar o quanto ela é importante, prover emocionalmente, é prover, sabe como também? Espiritualmente. Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa? Eu tenho vergonha. Macho, Deus te chamou para ser sacerdote da sua casa. Eu não sinto a vontade de... Então, vamos lá. Começa a se posicionar como homem. Como homem que Deus te chamou para ser. Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Colocou a mão na cabeça deles e falou, eu te abençoo. Eu estava vendo esses dias, todos os grandes homens na Bíblia, quando iam orar pelas suas famílias, pelos seus filhos, eles falavam assim, eu te abençoo. Autoridade, pastor. Qual foi a última vez que você abençoou? Como você está provendo espiritualmente a sua casa? Meu filho está aqui. Está aqui. Eu estou falando na frente de vocês, com meu filho aqui. Eu oro por vocês, Arthur. Quase toda noite. Pela mãe, você já viu orando pela mamãe? Você já viu orando sozinho? De madrugada. De madrugada. Tá vendo? É essa a referência. Você tem sido o provedor da sua casa espiritualmente? Você tem sido emocionalmente provedor da sua casa? Financeiramente? Primeiro pilar,
Segundo pilar, segurança, proteção. Gente, se mexer com a minha família, se mexer com a minha esposa, com meus filhos, e que colocá-las em risco, eu vou partir para cima. Ah, vou. E é assim que funciona. Hã? É, leão. É minha família. Deus confiou eles na minha mão. Minha esposa nas minhas mãos. Se vir para cima deles, vai se ver comigo. E ponto. E se o diabo vir para cima, eu vou estar preparado, ungido, cheio do Espírito Santo para também proteger eles. Você hoje é o protetor da sua família espiritualmente? Você entende que você tem uma missão de proteger a sua família espiritualmente? De ser o cara que vai jejuar, ser o cara que vai ter que colocar o joelho no chão pela sua família? De ser o cara que, se tiver uma bala, você tem que pular na frente dela para proteger a sua família, porque você tem uma missão de proteger a sua família. Precisamos despertar para as verdades de Deus sobre nossas vidas. Temos que parar de ser homens apáticos, paralisados pelo medo, pela preguiça. O diabo está destruindo famílias, está destruindo as pessoas do nosso redor, porque nós, homens, não nos posicionamos. A gente está cheio de coisa, trabalhei o dia inteiro. É isso mesmo, trabalhou e agora você vai vir para a igreja para servir o Senhor. E vai ter que dormir 4 horas, 5 horas. Porque no outro dia você vai ter que trabalhar de novo. Diogo, você não sabe a minha vida. Gente, desculpa, eu estou falando. É porque eu entendo que Deus está trazendo despertar para que nós paremos de ser limitados em nós mesmos e nas nossas verdades. Temos que nos posicionar. Sim, nós nascemos para aguentar as coisas no ombro. Sim, a gente tem que ser mais forte, sim. Um monte de mulher, você sabia que hoje o índice de mulher que está se matando está crescendo exponencialmente todo ano? Sabe por quê? Porque ela está se posicionando de uma forma que não é para ela se posicionar. O feminismo está fazendo isso. Mas sabe por quê? Existe o feminismo, inclusive. Sabe por que existe essa mentalidade? Porque existiu antes homens fracos que não se posicionaram como tinha que se posicionar. Só para lembrar, estou aqui com muito amor a Deus. Homens, vocês precisam entender a força que tem na mão de vocês. Vocês precisam entender as verdades de Deus sobre vocês. Pega a sua mente e fala: Senhor, eu estou aberto, estou com a mente aberta para ouvir o que o Senhor quer de mim a partir de agora. As crenças que você ouviu. Se eu perguntar aqui o que é ser homem, o que você ouviu que é ser homem, um monte vai falar assim: eu ouvi que é pegar um monte de mulher na minha infância, eu ouvi que é mandar na mulher, eu vi que é você ganhar dinheiro e curtir a vida. É isso. Que essa é muita coisa que a gente ouviu lá. Alguns privilegiados não. Mas isso tem uma influência tão grande até hoje na nossa vida, a gente não consegue ver isso. Por isso que eu falei, a Bíblia não é sobre aprender a Bíblia, é sobre viver a Bíblia. Prover, proteger e treinar. Você é responsável de treinar seus filhos. E Deus quer te levantar ao ponto de você se tornar um treinador dessa geração. Porque quando você é um homem que tem uma missão, quando você é um homem que vive dentro de um propósito, a sociedade começa a ver você de forma diferente. E você se torna referência para a geração que está vindo. E Deus está te levantando, está te chamando para ser essa referência para essa geração. A Bíblia diz, olha só, ensina um menino no
caminho que ele deve andar. Ou seja, eu estou também nesse caminho, estou falando, vem comigo, vem filho, vem geração de jovens, vem geração de adolescentes, vem crianças, olha para mim, porque você olhando para mim, eu vou apontar para Cristo. Nós temos que ser corajosos, somos ou não somos? Sabe o que Paulo teve coragem de falar? Porque ele era um homem que sabia quem era. Ele fala que ele era miserável. Em Romanos 7:24. Acho que é 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, ele chama ele de miserável, não chama? Mas mais pra frente, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó: filho, sedes meus imitadores, olha só, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas ele não fala uma frase que a gente ouve muito, não olha para mim, olha para Deus. Sabe por quê? Isso é uma frase de quem não sabe quem é. E Deus está chamando homens, vocês, para se despertarem e falarem: eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu sou totalmente dependente de Deus, mas olha para mim e você vai ver Cristo através de mim, não através da minha perfeição, mas através do meu coração, que aponta devoção ao nosso Senhor. Logo na frente, Paulo depois fala de novo: eu tenho um espinho aqui na minha carne que me deixa em paz. Eu sabia que ele era falho, eu sabia que ele não era perfeito. Não é questão de ser perfeito. Nosso lema no Bravos é assim como ferro afia o ferro, homem afia o seu. Porque nós sabemos e nós entendemos que nós precisamos uns dos outros. Nós não somos perfeitos, nós podemos cair. A Bíblia diz: aquele que julga, né, pastor? Que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você acha que você está de pé, cuide-se para que não caia. E sabe o que tem mais destruído hoje homens? Famílias que não conseguem viver uma missão, que não conseguem encontrar o seu propósito, que acha que a mulher é só submissa e não tem uma missão para direcionar a esposa, a família. É o maldito do orgulho. Homens estão sendo reféns dos seus orgulhos. O orgulho hoje tem mais poder na vida de muitos homens do que a voz de Deus. Quem está ditando a sua vida? É Deus ou é o seu orgulho? Qual foi a última vez que você pediu um perdão? Qual foi a última vez que você falou desculpa? Qual foi a última vez que você falou: não, você está certo, eu estou errado? Provérbios 11:2. E vindo a sabedoria, sobrevém e vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. E sabe o que é a sabedoria? A sabedoria é temor a Deus. Provérbios 7. Quem tem direcionado a sua vida? Jesus, a voz do Espírito Santo, ou o seu orgulho? Você sempre está certo, você sempre sabe tudo. E aí quando alguém dá certo, você não assume e ainda fala: mas aí é fácil para ele. E nunca assume os erros. Não tem autorresponsabilidade. Sempre quando dá algum erro, a culpa é do outro. Quando dá algum erro na casa, sempre culpa a esposa, ou culpa os filhos. Nunca se coloca numa posição de que eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me afie, eu preciso de alguém que ande comigo para falar as verdades e não aquilo que eu quero ouvir. Todo mundo precisa estar debaixo de uma liderança.
Todo mundo precisa ter pessoas de confiança para falar, olha, estou com dificuldade. Esse final do ano, gente, eu passei um dos momentos mais difíceis mais difíceis de ministério, de comigo mesmo. Eu entrei num momento que Deus começou a fechar as portas de tudo. Eu entrei num momento onde eu comecei a ver que as coisas não estavam mais fluindo como E eu comecei a ficar preocupado. Comecei a ficar ansioso. E ansiedade não é um dom de Deus. Ansiedade é um problema. Ansiedade é ausência de fé. Preocupação com aquilo que Deus falou para você não se preocupar. Eu encontrei nessa situação. Final do ano, agora, dezembro, faz um mês. Não tenho problema de falar aqui que não tem ninguém perfeito aqui em cima nesse altar, queridos. Sabe o que eu fiz? Eu fui corajoso. Forte e corajoso de falar, preciso de ajuda. Estou lixando meu cargo. Não é minha posição que define quem eu sou filho de Deus e eu tenho uma unção sobre mim, Deus que me escolheu, e na hora que Ele quiser tirar, Ele tira, não é sobre o cargo que eu estou ocupando, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou líder, porque eu sou diretor de uma companhia, isso nada importa perante Deus, isso significa, realmente o que importa é que eu sou filho de Deus e Ele me escolheu. Eu estava perdendo a mão, e eu cheguei na minha esposa e falei, eu preciso de ajuda, amor. Passando por isso. Diogo, mas isso é demonstrar fraqueza? Não, é demonstrar coragem. Porque um homem que é corajoso, ele vai além do seu orgulho. Ele pisa no seu orgulho e fala, eu vou me expor, porque eu preciso salvar primeiro a mim, porque depois de mim, eu vou conseguir salvar toda a minha família, eu vou conseguir salvar meus filhos, minha esposa, eu vou me tornar referência, eu vou melhorar, eu vou evoluir. E se preciso for passar pelo meu orgulho, eu vou passar, porque ele não me domina. Pedi ajuda. Fui passar no psicólogo cristão, sim, pedi ajuda. Passei. Falei com o meu irmão, é meu irmão mais novo, gente. Você está com quanto? 20? 30? 30? Ah, velho, bicho. Significa que eu estou muito velho também. 30 anos. Caio, preciso trocar uma ideia com você. Porque é um homem de confiança meu. De ajuda. Porque eu não vou deixar o que Deus tem para mim. Se eu tiver que ser afastado do cargo, não foi o caso, não estava em pecado, não estava nada. Bem, estava ansioso. E de certa forma a ansiedade descontrolada é um pecado. Eu não estava traindo, não estava esses padrões que a gente vê aí de pecado. Só estava ansioso, estava com medo. Deixando a ansiedade tomar conta. Estava perdendo a confiança no que Deus tinha através de mim. Hoje eu estou aqui, podendo ministrar. Que eu ouvi, que eu fui humilde de coração e falei, preciso de ajuda. E eu estou falando aqui com autoridade, porque isso que eu estou falando para você não é o que eu aprendi, é o que eu vivo. Deus não quer pessoas que falem bem aqui em cima. Deus quer pessoas que têm autoridade para falar o que Ele está mandando falar. Deus não quer homens que saibam e sejam super intelectuais e conheçam a Bíblia de cada versículo. Deus quer homem que viva cada versículo. É um preço a ser pago. Porque nada disso que eu estou falando aqui é confortável. Mas entenda uma coisa. Se você quer ser um homem de sucesso e viver a abundância do Senhor como foi pregado aqui antes, você vai ter que viver no desconforto. Jesus, que é o nosso mestre, Ele não teve conforto. Olha só, vamos pensar um pouco em Jesus. Mais um pouco. Jesus era o Senhor dos senhores. Pastor, Ele vivia do lado de Deus, no céu. E aí Deus fala assim, filhão, fala pai, você vai lá para a terra, em meio aos pecadores, porque eu tenho algo para fazer através de você. E vou te falar mais, você vai sofrer, você vai ter que liderar, vai ter que sofrer,
vai ter que morrer carregando tudo aquilo que eu não quero que meus filhos vivam, que é o pecado. E aí ele fala: Pai, por amor ao Senhor, eis-me aqui. Desce para a terra. Nasce numa manjedoura. Vive o começo ali das suas vidas com seu pai sendo perseguido, fugindo. Mas olha que loucura. Até essa fugida de José foi para se cumprir aquilo que o profeta tinha dito lá atrás. Ou seja, os problemas muitas vezes estão te direcionando para viver as profecias que Deus já entregou sobre a sua vida. Dê graça em todas as coisas, inclusive os problemas. Você não sabe? Sabe qual é o problema, pastor? A gente olha o problema só na sua essência do problema. Muitas vezes nós não temos a capacidade, a maturidade de dar um passo atrás e falar: o que esse problema gerou de fruto na minha vida. Agradeça em todas as coisas. Jesus vive e vai lá começar o ministério dele. Começa lá pegando aqueles que ninguém queria, pescadores, homens desprezados pelo meio que viviam. Vem, que agora eu vou te fazer pescador de homens. Vem, que agora eu vou te fazer um discípulo. Foi fácil? Quem já assistiu The Chosen aqui? Se não assistiu, eu sugiro assistir todos. Dava raiva dos 12. Porque Jesus falava, no capítulo seguinte eles faziam tudo ao contrário. E aí ele vai, é humilhado, é espancado e é assassinado, com a pior morte que existia naquela época. Por quê? Porque ele amava o pai dele e ele sabia o propósito que ele tinha. Só que Jesus sabia que ele tinha que fazer isso, porque ele sabia que nessa terra ninguém leva nada. O maior tesouro que a gente vai ter nessa terra são as almas que a gente vai ganhar para Jesus. Porque esses tesouros serão eternos. Quando a gente for para a nossa eternidade, lá estará o nosso nome. Diogo ganhou tantas almas. Vem, filho, tô essa casona para você aqui, ó, maravilhosa. Seu galardão é gigante, porque você viveu o propósito que eu trouxe para a sua vida. E assim é na vida de vocês. Queridos, a sociedade está carente de homens que sabem quem são. Não estou falando de macho que tem um órgão masculino. Estou falando de homens segundo o coração de Deus. Estou falando de homens cheios do Espírito Santo. Estou falando de homens humildes de coração, mas fortes e corajosos para falar: Senhor, eu vou. Essa região tem homens fortes. Essa região tem homens ungidos. Não foi você que escolheu estar aqui, foi Deus que escolheu você estar aqui. E se Ele te trouxe aqui é porque Ele quer começar algo através de você. Ele quer gerar uma transformação através de você, através dos seus atos, através do seu posicionamento. Não de homens que conhecem a Bíblia, mas de homens que vivem a Bíblia. Começar um avivamento neste lugar, porque Deus busca você e espera o seu posicionamento. Deus pode mudar nossas vidas com uma palavra. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas essa mudança ela não é da noite para o dia. Ela exige constância. Salomão ele fala muito bem sobre isso.
lá em Provérbios 1:7, quando ele fala: temer ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento. Mas os nécios e os loucos, eles rejeitam a sabedoria e a disciplina. Disciplina. Você quer mudança? Exige disciplina. Mas você tem que dar um primeiro passo. E eu quero orar por vocês, homens, junto com o pastor. E o pastor que o senhor quiser chamar aqui, se quiser o louvor subir também. Queridos, eu realmente acredito que Deus me trouxe lá do Itaim Paulista, lá de Arujá, para vir aqui, porque Ele tem um novo sobre essa região. E Ele está contando com você. Ele está contando com o seu posicionamento. Vocês sabiam que as igrejas que têm um grupo de homens forte crescem 20% mais do que todas as demais igrejas? Isso é pesquisa. Isso não é fé, isso é pesquisa. Eu acredito nisso porque nós temos essa autoridade, mas foi feita uma pesquisa e 20% a mais do que todas as igrejas que não têm um grupo de homens forte. Então algo novo vai acontecer sobre este lugar. Algo novo vai acontecer sobre a sua região, sobre a sua igreja, pastor que está aqui. Os homens que estão aqui, eles vão se levantar e eles vão se posicionar de uma forma que nunca se posicionaram. Vão ser homens referência nas suas casas, vão ser homens referências na sua família e serão homens referências dentro da igreja também. E as mulheres vão poder fazer o trabalho com muito mais efetividade, porque vocês vão ter homens que vão se posicionar, homens com missão, que proveem, que protegem e que treinam essa geração. Se é para dar palma ao Senhor, vamos lá. Vamos dar com vontade. Deixa eu dar um testemunho. Eu falei para o pastor e para o pastor no vídeo que a gente fez. Eu falei aqui no começo que a gente tem aumentado a participação dos homens muito grande nos grupos missionários da igreja. A gente tem lá na igreja o Encontro Kids com crianças. A gente vai um final de encontro com Deus Kids. É só crianças, até 12 anos, né? Até 12. Acho que é 12. A gente vai lá. E nesse Encontro Kids a gente passa 3 dias com 300 crianças. Nós nunca tivemos no Encontro Kids mais de 15 homens trabalhando. E sempre era uma loucura, porque é um trabalho gigantesco que a gente faz. São 300 crianças e tem coisas do teatro, e tem que carregar a mesa para lá, a mesa para cá. E era um sofrimento, porque era só 15 homens. Tinha que fazer consultório lá, que é uma parte que a gente entra nas crianças para ministrar sobre elas, contra abusos sexuais, essas coisas. E é homem com homem, mulher com mulher. Nunca tinha homem bastante para ir com os meninos. E aí nasceu o Bravos, essa visão de Deus maravilhosa. E no último encontro, nós levamos 4 vezes mais homens. Nós tínhamos 60 homens naquele lugar. 60 homens que fez todo o trabalho braçal, que levou cadeira para lá e para cá. 60 homens que fizeram a segurança daquele lugar. 60 homens que estavam intercedendo na sala de intercessão. 60 homens que estavam ali servindo aquele lugar. E aí sabe o que aconteceu? As mulheres, junto com os homens também, que são alguns professores, puderam focar nas crianças. E depois do trabalho vieram dezenas de mulheres, não foi? Dezenas de mulheres falar pra gente: obrigado. O pastor, a pastora, que loucura é essa? Tudo fluiu mais. Tudo foi mais tranquilo espiritualmente, tudo foi mais tranquilo fisicamente. E sabe quem foi beneficiado? O reino de Deus, que alcançou aquelas crianças de forma sobrenatural. Não é sobre nós, homem. Não é sobre nós, temos que parar isso. Estamos buscando os nossos sonhos o tempo todo. E Deus está falando: busque os meus sonhos, busque o meu reino e a minha justiça, e eu vou acrescentar todas as coisas na sua vida.
que nós possamos nos posicionar como homens de Deus. E você que foi tocado, você que entende que é um tempo novo para você como homem, você que entende que precisa matar esse orgulho, precisa começar a acreditar mais no que Deus tem para você, precisa começar a ouvir o que o Espírito Santo está falando nos seus ouvidos, através da sua esposa, através da voz dele, através desse altar. Você que entende que é um tempo novo, e você vai ter que se posicionar de forma diferente, em união, porque você é parte do ferro, como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, você é parte disso, e tem homens que contam com você. Se você é humilde de coração bastante, para se posicionar, e falar, eu quero viver esse novo tempo, com os meus pastores. Eu queria primeiro chamar os pastores aqui, todos os pastores aqui, que tem igreja aqui, que tem igreja da região aqui, pastores presentes, que tem, pode vir aqui, todos os pastores presentes que tem igreja na região. E aí agora, você homem que entende que é um novo tempo, entendeu essa palavra de hoje e sabe, ó Diogo, eu tenho humildade de falar, eu sei que eu tenho que melhorar, mas eu vou melhorar, eu vou me posicionar com humildade, sabedoria, e eu quero fazer parte desse grande mover, eu quero fazer parte desse grande mover novo de Deus, esse avivamento masculino. Eu quero que você venha aqui, o seu pastor, nós vamos orar junto. Você quer fazer parte desse mover, vem aqui para frente e se junte com o seu pastor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ralabassuri. Um novo tempo de homem nessa região está sendo gerado. Um tempo de homens corajosos, corajosos, que vão fazer as verdades do Senhor se tornarem uma realidade sobre essa região. É isso aí, comece a orar com o seu pastor. Comece a orar e fala, pastor, vamos junto. Vamos transformar a nossa geração. Vamos transformar, vamos tornar homens com uma missão. Vamos nos tornar homens com missão, que vive propósito. Deus, eu te louvo e te agradeço por esses homens, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por essa aliança, por esse novo tempo de homens cheios do Espírito Santo, homens firmados na rocha, homens que sabem quem são, homens que vivem por uma missão, homens prósperos, homens cheios da unção, homens cheios do Espírito Santo, homens que amam suas esposas, homens que treinam seus filhos, homens que provêm, que treinam e que são protetores da sua casa. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre esses homens um novo tempo. Eu declaro um novo tempo sobre esses homens. Eu declaro, Senhor, um novo tempo sobre essa geração de homens. Vocês vão se tornar homens de referência. Vocês estão se tornando homens de referência. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas.
Eu declaro sobre essa geração de homens um novo tempo. Aleluias, 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 amém. Vocês vão agora. Eu quero que a gente tenha aqui 5 minutos. Depois, se você tiver que pedir perdão para sua esposa, para os seus filhos, eu não sei o que vai acontecer, que Deus está gerando no seu coração. Mas nesse momento, eu queria que você que sentisse no seu coração de entregar uma palavra para o seu pastor de aliança, de confiança, de falar, vamos mudar isso junto, vamos mudar a história da nossa região juntos. Eu quero me posicionar como homem, um homem que provê, um homem que protege, um homem que treina, um homem com uma missão nessa geração. E nós vamos mudar a mentalidade dos homens dessa região. Nós vamos mudar, nós vamos proteger as nossas esposas, nós vamos proteger as nossas igrejas, nós vamos proteger essa geração. Eu quero que você entregue umas palavras de aliança para os seus pastores agora. Mas seja sincero. Você talvez esteja em processo de mudança. Você pode ter reconhecido um monte de coisa aqui. Se tiver que pedir perdão para o seu pastor, peça perdão. Mas o que nós estamos vivendo aqui agora é um tempo de avivamento. E não existe avivamento se não estivermos aliançados, alinhados na mesma página, indo na mesma direção. Não é sobre o seu pastor que nós estamos fazendo isso, é sobre o reino de Deus. O seu pastor foi o homem que Deus colocou para te liderar. Então é o seu tempo de se posicionar junto com ele e falar, vamos junto. Então eu queria 5 minutos, vai continuar tocando a música. E é um individual, você e o pastor, fica à vontade de falar. Eu queria que cada um, 5 minutos, falasse alguma coisa. Eu acredito, queridos. Eu acredito que Deus está movendo uma onda de recuperação da masculinidade dele, que ele um dia determinou. E isso vai gerar mudança, transformação, cura e libertação sobre a nossa igreja, sobre a igreja do Senhor. Vamos junto, avante sem parar, avante sem parar, avante sem parar. Oh, aleluia, aleluia. E antes da gente voltar para os nossos lugares, eu queria aqui 5 minutos da atenção de vocês. 2 minutinhos para a gente encerrar. Eu tenho certeza que Deus entregou algumas chaves aqui. Você está se remoendo. Querido, não perca a oportunidade que Deus está te dando. Seja humilde. Eu sei que a palavra que foi dita aqui não é uma palavra fácil. Ela dói. Eu já estive sentado aí ouvindo. Mas aproveita isso, porque quando tem uma palavra do Senhor entregue, isso gera mudança. Então hoje, se você tem que pedir perdão para sua esposa por alguma coisa que você tem feito ou fez, peça. Seja humilde.
viva o sobrenatural de Deus na sua casa. Se tiver que pedir perdão, alguma coisa para os seus filhos, peça. Aquela surra que você deu nele porque você estava com raiva e não porque você queria ensiná-lo algo. Peça. Falou um pouco. Eu já errei com meu filho. Falei, perdão, já pedi desculpa para você, Arthur. Não tem problema nenhum, porque não é sobre perder, mostrar fraqueza. É sobre ser o que eu tenho que ser e ser referência para ele. Não é sobre mim. Então, não deixe essa palavra passar. Eu tenho certeza que tocou o coração de vocês, porque não é sobre Diogo, é sobre Deus entregando algo. Mas o que vai fazer mudança, porque Deus não quer que você aprenda algo novo, Deus quer que você viva algo novo. O que vai fazer a mudança é quando você começar a agir em cima dessa palavra, é se posicionar em cima dessa palavra, é andar em cima dessa palavra, é viver verdadeiramente essa palavra. Então, para a gente encerrar, tem uma coisa que a gente faz no Bravos, e eu queria que todos vocês que estão aqui na frente viessem aqui, mais junto, e a gente vai falar, eu sou um homem com uma missão, para que isso se finque no nosso coração e a gente comece a meditar em cima disso. Qual é a minha missão? Na próxima vez que eu voltar aqui, você ouvir eu falar, e eu falar assim, qual é a sua missão? Você vai falar, Diogo, eu sei qual é a minha missão. Eu descobri qual é o meu propósito, e eu estou vivendo em cima disso, e eu estou vivendo o sobrenatural do Senhor na minha vida. Então nós vamos no 3, nós vamos com muita força, assim ó, vai falar, eu sou um homem com uma missão, eu sou um homem com uma missão, eu sou um homem com uma missão. Vamos falar e declarar isso para nós. Quando eu falo para nós, gente, um homem com missão, nós vivemos com uma missão, mas todos que estão passando. Então, viver com uma missão é muito mais. Glória a Deus, aplauda mais forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode voltar para o seu lugar aí, em nome de Jesus, nós já estamos encerrando já. Glória a Deus, amados, que bênção, né? Que bênção. Quem aí ouviu a voz do Senhor, diga aleluia. E eu tenho certeza que você está saindo daqui mais forte e mais corajoso em nome de Jesus. Pastor Diogo, muito obrigado aí, né, por ser usado por Deus. Obrigado a toda a equipe também, né?